Estamos aqui com o pastor Yosef Akiva, que é candidato a deputado federal pelo PEN. E nós temos uma pergunta para o senhor, pastor. Nós queremos saber a relação entre política e Deus. Hoje, muito legal a pergunta, gostei. A relação entre a política e Deus, ela é muito próxima, né? Porque Deus e política sempre andaram juntos, e a Bíblia ela é muito abrangente em relação à política. A política ela foi demonizada de forma equivocada por vários evangélicos protestantes, até por pessoas de outras religiões, que apoiaram a ideia de que a política ela não andava de acordo com Deus. Mas aí a gente vê que Deus usou pessoas dentro da política para abençoar, para salvar nações, né? E a Bíblia fala de grandes políticos, como o próprio José do Egito, como aquele discurso que todo mundo, que tem pelo menos o básico da palavra, conhece. Agora, existe uma coisa que os evangélicos não sabem, é a relação estreita que existiu e deve existir, filosófica e política, com o protestantismo, da onde se advém a fé evangélica, né? A Revolução Protestante, né? A quebra, a ruptura da ligação entre a Igreja Católica com o protestantismo se deu de forma política. Basicamente, no século XV, né, um frade ansioso por um avivamento e sabia a relação profunda que existia entre a religião e a política, esse frade chamado Savonarola, que viveu em Florença, na Itália, ele, através dos púlpitos onde ele pregava, ele começou a mudar o quadro político. Isso não existia ainda evangélico, tá? É um frade que, na minha opinião, é o precursor do protestantismo. Estou falando de 1490, 1489, por aí. O Brasil ainda nem tinha sido descoberto. E Savonarola, do púlpito, ele atraiu a sociedade, porque as homílias católicas, o povo já nem queria mais assistir, não queria mais ver, porque não tinha aquele fulgor, sabe? E este homem avivalista começou a despertar o povo para uma renovação. E ele dizia que é impossível um povo servir a Deus com injustiças sociais. E aí, este frade, ele mudou o quadro político daquela cidade, que era a cidade mais civilizada do mundo naquele século, e, através do púlpito, pregando, ele conseguiu destituir uma tirania dos Médici, que era quem mandava na cidade, eram tiranos, e, através daqueles discursos falando de Deus, o relacionamento que tinha Deus e a sociedade, Deus e a política, ele conseguiu mudar o quadro. Claro, foi morto vivo, queimado, né, por chato em italiano, ali na Praça della Signoria, mas por causa da política também, mas os seus sermões despertou, né, a fragmentação da Igreja Católica e surgiu no protestantismo, depois com Calvino, que mexeu no Estado suíço, vindo da França, e instituiu a religião protestante como a religião estatal daquele país. Então, a relação que existe entre Deus e a política é muito estreita, é muito próxima, é necessário. Porque se quem está me assistindo agora e serve a Deus, não colocar um homem de Deus no poder ou em algum braço do poder, com certeza um ímpio vai estar. Então, a gente tem que se unir o maior número de pessoas possíveis para colocar homens de Deus no poder e mudar essa postura aí errônea, equivocada da sociedade em relação a Deus e a política. Porque mesmo se os protestantes não tivessem levantado e clamado por justiça, por política na época, hoje nós não teríamos a liberdade que nós temos, né? A política, ela existe em vários âmbitos e aspectos, até dentro da igreja. A política eclesiástica dentro da igreja. E a política é a vida. Nós fazemos política em casa. Quando você negocia ali com o seu filho, um banho, alguma coisa, isso é política. Política é relacionamento. E um dos braços mais importantes da política, sem dúvida nenhuma, é a diplomacia. Porque a diplomacia nada mais é do que um esforço político para evitar a guerra, para evitar o transtorno, para evitar a perca. Então, a política bem feita, sadia, compromissada com a palavra de Deus, é necessária para que haja o bem-estar do povo. Com certeza. Na política precisa de homens levantados por Deus, né, pastor? Sem dúvida, sem dúvida.
É isso aí, é o pastor Youssef Akiva, é uma opção de renovação para vocês.